Voltei. Voltei, grande T Cunha tá por aqui. Thiago Cunha trabalha lá com a gente, enlouquece junto com a gente. Grande Prisca, a minha assistente para assuntos da vida, maravilhosa, sempre por aqui também. Estamos aqui, ó. Beleza do Amanhã tá por aqui também. O pessoal tá entrando, hein? Deixa o pessoal entrar pra gente começar. Espero que voltem. Fê Siqueira, sempre por aqui. Fê Siqueira, sempre por aqui. E aí, vamos deixar o povo entrar? E a gente vai falar dos outros dois pontos da masculinidade. Falamos da falomaquia e a gente vai falar da competitividade e vai falar também dos outros dois elementos, que é o apoio, né? O apoio financeiro e o apoio afetivo. E o cara que usa sunga, olha, o cara que usa sunga está se bancando, hein? Se você está se bancando, mas que pode ser péssimo também, hein? Porque alguém que está se bancando tanto no tamanho das coisas que tem, pode estar não se bancando em outros lugares. E viu, Camilinha abordou? Então, é isso. Olha, Beleza do Amanhã, já tinha visto as palestras, mas hoje veio aqui para assistir. Então, olha, beleza, deixa eu te contar, a gente está aqui às segundas-feiras ou às terças-feiras. Agora eu tô me enfiando no meio do mato, então eu tô mês passado, mas a gente avisa. E quintas-feiras a gente está sempre conversando com alguém. Nessa quinta-feira, às 7h30 da noite, a gente vai estar conversando com o líder do movimento Entregadores Antifascistas. A gente quer conversar com ele sobre precarização do trabalho e essa uberização da vida, em que esses caras estão mega postos. O povo está entrando, já vou seguir, pra gente seguir. Obrigado aqui, pessoal que tá vindo aqui. Olha, Liv Posse pergunta, então como é que você resolve essa questão? Olha, não resolve, né? Eu acho que é por isso que o povo tá tão complicado aí, né? Afetou, Regininha, afetou. A gente vai falar disso aqui, tá? Vamos falar disso agora. Ponto. Matamos então a falomaquia. Então você já sabe que o tamanho do documento do moço importa para ele, importa para os outros. Se você quiser voltar a falar com ele sobre esse assunto, chama ele no cantinho e diz assim, e o tamanho vai acabar com a masculinidade dele. Vambora e vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, gente, o apoio financeiro e emocional, tá? Dentro da maneira, esse é um elemento decisivo, tá? Isso aqui eu acho que é um ponto decisivo dentro da construção da honra masculina, que é a ideia de que eles se sentem responsáveis pelo apoio financeiro e emocional da família e sobretudo das mulheres, tá? Os homens acreditam que na medida que as mulheres precisam deles, ou na medida que as mulheres entrem numa situação de vulnerabilidade, eles se sentem como os grandes responsáveis por suprir... Ih, tô analfabeto hoje. Beleza, você me desculpa que hoje eu tô meio analfabeto, hein? Eu não sou assim sempre, não. Por suprir esse vazio na masculinidade desses caras, dessa família, né? Então, isso é um problema seríssimo também. Porque o fato de muitas das vezes, diante de cenários como a gente vai enfrentar agora, a partir dessa crise econômica pós-Covid, e onde os homens muitas das vezes perdem o emprego, ou eles não se sentem mais muito úteis, e a família começa a precisar deles, mas eles não se veem numa situação de poder ajudar, isso é um ponto fundamental para acabar com a honra desse cara. Ver alguém precisando de algum apoio financeiro, a família precisando de algum apoio financeiro, e esse cara não podendo assumir esse lugar, isso é um ponto importante, muito importante para jogar a honra desse cara nesse lugar, no chão, né? Vocês sabem bem aqui, porque vocês não são bobos, mas em geral, né, a gente já viu várias vezes isso, homens que são homens de poder, com muita influência, ou foram grandes executivos, ou grandes empresários, na medida que eles perdem tudo, ou falham, ou quebram, ou perdem seus empregos, ou mesmo se aposentam, dentro das suas famílias, eles entram às vezes em depressão. E entram em depressão por quê? Porque eles não se sentem mais no lugar daqueles que têm o poder de decisão, ou o poder de suprir a necessidade da família, a necessidade dos membros da família. E isso é um problema seríssimo para os homens, né? Ou mesmo, num modelo onde as mulheres às vezes precisam, sei lá, de um apoio, os homens acham que apoio afetivo, os homens acham que eles são aqueles maiores responsáveis para dar conta desse apoio afetivo. Então os homens brasileiros são treinados desde sempre para garantir o apoio afetivo e financeiro das suas mulheres. O Theo coloca que isso também é fonte de origem de muita violência. Sim, é fonte de origem de muita violência. Boa parte dos casos de violência acontecem também
quando as mulheres, muitas das vezes, diante de uma fragilidade, vão buscar apoio em outros profissionais, sei lá, psicólogo, sei lá, terapia, e os homens se sentem naquele lugar afetados em sua honra enquanto essa construção da sua masculinidade mesmo. Porque eles falam, putz, esse território é meu, não entra aí. E essa é uma preocupação típica masculina, né? Inclusive a gente pode falar disso, outra live, mas na construção inclusive da relação entre a casa e a rua. Os homens precisam ficar na rua, isso é próprio da América Latina, Lê. A gente está falando aqui de um contexto da América Latina. The Mask We Live In, já li, Mônica, já vi, Mônica, tá no Netflix, né? É bem legal. E eu acho que faz total sentido com essa discussão que a gente está falando aqui. Então esse papel é um papel que os homens acham muito que é o lugar deles. Então e aí eu acho que é importante também, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco para responder a pergunta de Regina Strumpf, a ideia do Me Too também é importante aí, porque os homens que são contra o movimento feminista, a terceira onda do feminismo, eles são muito contra essa ideia. Putz, e a gente agora não pode mais abrir um carro, a porta de um carro, e a gente agora não pode mais mandar flores, e a gente mais... Por quê? Porque tá pegando aqui nesse negócio da ideia de que eles são os verdadeiros provedores da vida financeira e da vida afetiva. Então, se as mulheres estão se divertindo fora do ambiente familiar, se elas estão ganhando mais dinheiro do que eles se sentem fortemente afetados em relação à sua masculinidade. Olha, tem uma questão aqui que a Vanessa colocando muito bem, que essa masculinidade tóxica, ela não é terrível só para as mulheres, ela é terrível para os homens também. Certamente, porque os homens são obrigados a se enquadrar dentro desse padrão, do que é o padrão que se espera para essa masculinidade deles. E isso é terrível, porque eles precisam se esforçar pra cacete, para não, às vezes, ter carreiras que não vão ter retorno financeiro. Os caras, às vezes, querem, sei lá, virar pintor de parede, mas não pode virar pintor de parede, porque se ele for pintor de parede, ele não consegue construir uma família, porque as mulheres da classe social dele esperam que ele seja um homem de determinado tipo, e às vezes o cara vai entrar num lugar difícil. Então esses homens sofrem também, é pesado para esses homens. Então eu sempre digo que é pesado, é difícil ser homem também, tá? Eu acho que esse é um ponto importante aqui da gente trazer. E o terceiro ponto, que é o ponto importante, que é da competitividade. Homens são grandes competidores. O homem no Brasil, ele é treinado para competir por tudo. Ele é treinado no começo para competir pela quantidade de carrinhos que você tem. Depois você compete por quem tem o melhor apartamento. Depois você compete por quem beijou mais na balada. Depois você compete por quem transou mais. Depois você compete por quem ganhou mais futebol. Depois você compete por quem ganha mais. Depois você compete por tudo. Os homens brasileiros são treinados para competirem excessivamente por tudo. E eles sempre saem como ganhadores nessas competições que eles se colocam. Homem brasileiro não perde, não pode perder. Todo momento que ele perde, ele tem uma perda também na sua honra. E aí, o que me chama a atenção? Essa junção entre esses três elementos é que afeta fortemente a ideia de honra dos homens brasileiros. Os homens brasileiros, eles têm uma preocupação gigantesca com essa falocultura, né, com essa cultura centrada no falo. E aí eu não estou falando só do tamanho que eles têm das coisas dele, no meio das pernas, mas eu estou falando basicamente de uma potência sexual, né? O homem, ele precisa estar sempre disposto, ele precisa estar sempre querendo transar. Eu gosto sempre de lembrar de várias entrevistas que fiz com mulheres que estavam no Tinder, nessas plataformas de aplicativo, e elas diziam da dificuldade que era o primeiro encontro com um homem nessa plataforma. Porque esses caras, na hora que eles entram na primeira plataforma para o primeiro encontro, é tão bizarro que o cara quer performar não aquilo que ele acha que é, ou que ele imagina para o primeiro encontro. Ele quer performar aquilo que ele imagina que a mulher acha que ela espera dele para o primeiro encontro. Então o cara não quer dar um beijo. Ele vai dar um beijo que a língua dele entra na tua orelha. Ele não quer fazer um sexo, sei lá, que seja legal, todo mundo chega no orgasmo no final e ponto. Não, ele quer fazer todas as páginas do Kama Sutra, com pressão, com força, com apelo, com tudo, para poder dar conta dessa ideia, dessa masculinidade. Né? Então, a cultura falocêntrica é decisiva para a ideia de masculinidade no Brasil. O segundo ponto importante é a ideia do apoio, né? Do apoio afetivo e financeiro. Né? E aí esse cara tá lá, né? Ele tem que pagar a primeira conta, né? Ele tem que pagar o primeiro motel, ele tem que pagar a primeira viagem,
ele tem que pagar o primeiro almoço, ele tem que pagar o primeiro jantar, ele tem que pagar mais, mesmo ele ganhando menos, ele quer pagar mais, porque ele precisa ser esse cara desse lugar. E o terceiro ponto decisivo, como a gente colocou, é a ideia de competitividade, né? Os homens competem por tudo, eles precisam sempre ganhar. Por quê? E aí tem um elemento fundamental que é o principal foco do sofrimento dos homens. Para você acabar, mulheres, se vocês querem acabar com o homem, você vai acabar com a percepção de honra desse homem. Se você quer acabar com ele para jogar ele na sarjeta, diga que ele é corno. O corno, dentro da escala dos homens, é o pior tipo de... ele é quase um não-homem. O corno é o não-homem. Por que o corno é o não-homem? Porque o corno é aquele que não foi capaz de atender os desejos sexuais, ou não teve potência sexual suficiente para dar conta das necessidades da parceira, ou das necessidades do relacionamento. Só para vocês terem uma ideia do que é essa importância da potência sexual dentro do contexto brasileiro, o Marcos Alvito, que é um antropólogo muito interessante, ele tem um livro genial que se chama As Cores de Acari. E o Marcos Alvito, nesse livro, ele investigou várias mulheres que iam aos presídios fazer visita íntima. E os homens faziam questão de terem, durante uma visita íntima, que era semanal, já não lembro mais, 7 relações sexuais com orgasmos, 7 orgasmos das suas mulheres, para garantir para elas que elas tinham voltado para casa no final da visita íntima com um orgasmo para cada dia da semana. Então, olha que loucura. A loucurinha da potência sexual para o homem é tão grande, que esses caras precisam garantir, numa única transa, num único dia, 7 orgasmos para essas mulheres, para que elas tenham, na volta, quase como se o orgasmo fosse acumulado. Você já teve, sei lá, 15 orgasmos numa noite, você pode ficar 15 anos sem transar. Os homens acham isso, então eles garantem ali 7 orgasmos para essas mulheres, para que até a próxima visita íntima ela tenha acumulado 7 orgasmos. Então essa é a ideia da potência sexual masculina, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então o corno é aquele que não conseguiu suprir os desejos sexuais de suas mulheres. O segundo ponto importante é que o corno é aquele que não conseguiu prover as suas mulheres com o afeto necessário que elas precisam. Então, sabe aquele negócio, você não me deu atenção, então eu fui procurar fora, fui procurar na rua, sei lá o quê. É o corno. O corno é esse cara que não conseguiu prover essas mulheres afetivamente. E o terceiro ponto é que o corno é aquele que perdeu a mulher para um outro. Então, isso é um outro ponto importantíssimo também. Porque o corno, ele é o perdedor dos 3 pilares fundamentais dessa honra masculina, tá? Dessa honra masculina. E o que eu estou dizendo isso, gente? Por que está tão pesado hoje, sobretudo para esses homens mais velhos no Brasil hoje, nesse cenário da terceira revolução feminista, tá? Na terceira onda feminista? É que a gente vê a ideia de percepção de homem, a Rebeca de Moraes fala muito isso, ela está diretamente atrelada à percepção de mulher. Na ideia que a percepção de mulher muda, a percepção de homem também muda. E os homens milênios, que são os homens que estão que nasceram de 80 até os anos 2000, são os homens que mais estão sofrendo dentro desse vocabulário todo. Por quê? Porque eles foram treinados no vocabulário antigo, onde tinha fio-fio, onde você puxava a moça pelo cabelo na balada e dizia, te quero, não sei o que, tentava beijá-la, e ela ia dizer que não, mas você entendia que aquele não era um não, né? Ele não era um não, ele era um não que ao mesmo tempo era um sim, e que você tinha que testar de novo. Então, esse cara foi todo treinado dentro desse vocabulário machistoide, e aí agora no meio do jogo ele está tendo que se acostumar a um novo jogo. Os mais velhos, que já estão casados ou estão com mulheres de outras gerações, eles não estão tão dentro desse. Os mais novos já nascem no vocabulário mais novo. Agora, o homem milênio é o homem mais cagado de todos. O homem milênio é o homem mais cagado de todos. Porque ele foi treinado num vocabulário dessa honra que a gente falou aqui hoje, mas ele está tendo que se construir dentro desse vocabulário novo que a nova revolução feminista traz, tá? É isso. Perguntas, a Regina Struff pergunta aqui, ó. Não sei se vocês gostaram hoje, falei pra cacete, pra caramba hoje. A Beleza da Manhã fala que falta de dinheiro, falta de potência sexual acabam gerando infidelidade. Vem tudo num pacote. Verdade, verdade. A Regina Struff fala sobre o povo jovem tá transando menos. Regina, a gente pode virar uma live, né? Que a gente já estudou muito isso aqui, que o povo jovem transa menos. A Camilinha pergunta se eu acho que o mercado se apropria disso para vender produto.
e acontece sem querer. Não, eu acho que é estratégia, Camila. Não tem nada sem querer no mercado, não. O mercado não tem tempo nem dinheiro para apostar em coisas sem querer, não. A gente está apostando isso de maneira muito clara, tá? Foi isso. Amanhã não tem a live que eu tô no mato. Amanhã não tem a live, tá? Semana que vem. Vamos semana que vem falar um pouco desses dilemas desses homens na lógica do casa e a rua. E como é que os homens constroem essa ideia de masculinidade. O Melicinha Mota fala que tem muitas meninas lésbicas que assumem essa postura. Sim, claro, Melicinha, porque quando a gente está falando de gênero, a grande Judith Butler, né, os livros da Butler são maravilhosos, ela vai dizer que gênero não está relacionado de maneira clara a coisa que você tem no meio das pernas, gênero está relacionado a performance. Você performa um gênero. Então eu tenho uma imagem do que é ser homem, eu tenho uma imagem do que é ser mulher, e a gente se enquadra nessa performance para poder ser visto como tal. Obrigado. Grande Yuri. É o Yuri, né? Por favor, parem. Grande Yuri. Tá elogiando a minha armação. Obrigado. Então essa ideia de masculinidade está pautada nisso. Então as lésbicas, muitas das vezes, elas se apropriam de determinados jogos performativos que são típicos do universo masculino e que acabam acirrando também esse vocabulário machista dentro das relações. Eu vou terminando por aqui. Eu queria só dizer que, mulheres, por favor, paciência, né? Forcem a transformação, mas paciência com os rapazes, porque eles estão cagados mesmo, né? Eles estão cagados. Regina, não teve e-mail essa semana, não teve a newsletter essa semana. A newsletter vai ser enviada hoje. A Nathalie Fogaça, que faz a nossa newsletter, teve um probleminha de saúde e ela não conseguiu entregar no prazo. Então a gente teve que alterar aí. Tá bom? Então vamos receber a newsletter e aí esses negócios de hoje. Então, meninas, por favor, os homens estão cagados. Vocês são seres mais evoluídos que esses homens. Eles, por favor, vocês tenham paciência com eles e ajudam esse processo de transformação deles. Lu Azeite coloca da construção da maternidade. Deixa eu ver. Construção da maternidade, da pressão terrível que as mulheres sofrem para serem mães. Vamos falar disso. Isso tá cagadíssimo também, né? Essa coisa horrorosa. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. As mulheres precisam entender também que ser mãe pode ser diferente daquilo que a sociedade quer que elas sejam. E ser mãe no Brasil, né, gente? Vocês aqui no Brasil cagaram tudo, né? Cagaram tudo. Vocês têm uma ideia de maternidade e de necessidade da criança. Eu acho que tem uma autora que eu gosto muito, que é a Rudesco. Ô Fabiola, não é a Rudesco não, Fabiola Gomes, se estiver por aí. Como é que é o nome dela? Aquela moça que escreveu O Sal da Terra. Deixa eu ver aqui. Ela é uma antropóloga muito legal, francesa, que estudou maternidade. Ela escreveu um livro depois que se chama Sal da Terra. Deixa eu ver aqui o nome dela. Livro antropóloga. Calma aí, estou jogando aqui no Google. Livro antropóloga. Como é que é o nome do livro? O Sal da Terra. Será? Como é que é? Não é do Ratzinger. O Papa também tem esse livro, gente. Ô Fabiola, como é que é o nome daquela antropóloga francesa? A Fabiola deve estar por aí. Antropóloga francesa que diz aquele negócio, que essa antropóloga francesa estudou várias sociedades no mundo e fala que a presença da diferença hierárquica de gênero entre homens e mulheres. Elizabeth, não sei se... Fabiola vai me lembrar. Fabiola que me contou isso uma vez, depois eu li esse artigo. A presença da distinção hierárquica de gênero, entre as relações de poder, entre homens e mulheres em todas as sociedades, existe, e ela vai dizer que isso é culpa da maternidade, né? É a maternidade que coloca as mulheres nesse lugar de opressão muitas das vezes, porque é aí que começa a cagar tudo, né? É aí que começa a cagar tudo. Françoise Ritier, ela tem esse livro. Ela tem um artigo, mas também tem esse livro que se chama O Sal da Terra. Grande Fabiola Gomes, antropóloga, pós-doutora. Essa é pós-doutora mesmo, não é igual o ministro, não. Aqui sempre engrandecendo a gente com seus comentários bibliográficos. Então, a gente pode falar disso. E aí a questão da mãe no Brasil é mais cagada ainda, né? Vocês acham que criança tem rotina. Só criança brasileira... Ritier, isso aí. Só criança brasileira tem rotina. Não tem criança de nenhum lugar do mundo que tem rotina. Criança no Brasil tem rotina. Você acha que a criança tem hora para comer? E vai na pediatra, a pediatra, ela reforça isso. Ela diz, a sua criança tem uma rotina. Toda vez que alguém que tem filho pequeno me chama para jantar,
Vamos jantar, Michel. Grande Jucineide Carvalho tá por aqui, ó. Doutora lá da Bahia, doutora também, não é igual ministro não, hein? Não é igual ministro não. É sal da vida, é isso mesmo, Lessé de la vie. Grande Jucineide tá rindo aqui, chegou por aqui, mas vocês acham que a criança tem rotina, gente? Criança não tem rotina. Criança vira o que a gente quer que eles virem. Mas aí vocês acham que a criança tem rotina. Aí meus amigos me chamam, Michel, vamos jantar? Vamos. Ah, que hora vamos jantar? 6h30. 6h30? Sim, 6h30. Mas por que 6h30? Ah, porque a criança dorme às 8, ela tem a rotina dela de dormir às 8. Só a criança brasileira tem rotina. E aí, só aquela senhora entrou por aqui. Só a mãe brasileira anda com farnel, né? Só a mãe brasileira anda com o leite em pó, o leite 13 fraldas, água quente, a chaleira da água quente, e põe lá, a mãe brasileira anda com aquele... Isso. Vocês precisam reinventar a maternidade. A gente vai falar disso aqui uma hora. Vocês precisam reinventar a maternidade, que esse jeito que vocês estão criando filho aqui, no Brasil, criança no Brasil, manda. O que é isso, gente? Criança tem que ser criança, né? Ela tem que ser mandada. Mas aqui no Brasil, eu não quero ter filho, mas se fosse para ter filho, não teria no Brasil. Porque aqui criança manda, né? Criança tem rotina, criança determina a vida dos pais, eles não podem sair de casa. Eu uma vez fiz um safari na Namíbia e tinham crianças europeias de 3 anos fazendo safari na Namíbia. Duvido que uma mãe brasileira leve um filho aluga uma 4x4 e põe uma criança de 4 anos para fazer um safari. Jamais, porque está preocupado se vai ter água para esquentar a chaleira da criança. Mãe francesa aqui, ó, os franceses têm por aqui, Fefa Veiga tá sempre por aqui. A mãe francesa dá pizza para criança com 6 meses, a criança sobrevive. Aqui não, aqui vocês têm rotina. Mas Regina, a discussão que a gente vai ter é justamente essa. É que justamente porque tem rotina que vocês não têm tempo. Justamente porque tem rotina que vocês têm tempo. Mas aí a gente pode falar disso aqui, porque é muito engraçado, porque esse aprisionamento da mãe brasileira é justamente pautado na honra da mãe. A mãe espera o que é aquilo, né? O que ela espera dela, e a sociedade espera dela uma coisa. E ela precisa cumprir com isso. E isso foi piorando, tá? Porque eu não sei vocês, mas a minha mãe me levava para o restaurante com os adultos, não tinha esse negócio de hora, a gente ia a qualquer hora, depois, em determinado momento, não podia ser restaurante chique. A gente fazia 4 cadeirinhas, uma do lado da outra, eu e meu irmão, a gente montava a nossa cama, onde os outros tinham sentado a bunda, não tinha problema. A gente montava a nossa cama e dormia no restaurante. E minha mãe ficava lá com os amigos. Acabou a mãe, a gente, tá bom, tchau, tchau, a gente ia para casa. Agora não, agora a criança tem que levar o berço. Só vou a restaurante que tiver um parquinho para criança. Aquele negócio aí, né? É isso. Gente, falei pra caramba. Hoje, grande CPJ, Cristina da Joias Artesanais estava por aqui também. O grande Eliana, massoterapeuta, por aqui. Regina Struff, uma das maiores arquitetas de São Paulo. E também dona dos ketchups e mostardas e molho barbecues. Nelly Pereira por aqui também. Grande Nelly Pereira. Bia Cria com Arte também, professora e uma das maiores professoras de pintura de cerâmica e também artista de São Paulo. Por favor, siga lá Bia com Arte, Bia Cria com Arte, se você quiser cerâmica, pratos, tem de tudo, abajus maravilhosos, por favor. Bia, mas eu acho que é isso, seus filhos já estão grandes, as mães agora que estão com muita noia e isso acaba virando uma grande neura para elas. Olha, isso. Gente, obrigado, hein? Obrigado. Só para marcar, amanhã não temos a live, amanhã não temos porque estou no mato. E quarta-feira vamos estar aqui com o pessoal lá do FAM Economics. E na quinta-feira com o pessoal lá do Entregadores Antifascistas para discutir essa questão da uberização do trabalho. Tá bom? Obrigado, um grande abraço, beijo para vocês e tchau, tchau, hein? A gente se fala.